Neste novo episódio do canal Palavra do Cristão, eu vou falar sobre cristãos que não perdoam. Uma prática comum que se tem observado entre os cristãos é o fato de que muitos deles afirmam que o perdão só Deus pode conceder. Na verdade, o perdão é uma das virtudes mais condizentes com o verdadeiro cristão. E o fato de muitos negarem ou jamais concedê-lo prova que o dito verdadeiro cristão precisa curar-se internamente e compreender o que é de fato o exercício do verdadeiro cristianismo. A oração que Cristo nos ensinou, ou seja, o Pai Nosso, é o clímax do perdão, pois ali está presente: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, conforme relatado em Mateus capítulo 6, versículo 12. O perdão, então, é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do pecado, liberta-o da culpa pelo pecado. Disse, como em Hebreus capítulo 8, versículo 12, que Deus esquece quando perdoa. Isto é, ele liberta a pessoa perdoada da dívida do seu pecado e cessa de imputar a culpa desse pecado à pessoa perdoada. Isso é salientado em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 7. Só que a gente tem que entender que o perdão ele é condicional. A condição para que o perdão tenha efeito é o arrependimento, a não prática do ato pecaminoso. Entretanto, isso é entre nós e Deus. O cristão verdadeiro deve perdoar o seu próximo pelas suas falhas, ainda que este não se arrependa de tê-las cometido, pois o ato de perdoar, como salientado, é condição determinante para a nossa salvação. Perdoando, você estará fazendo a sua parte, pois sabe-se que o perdão é uma cura espiritual. Quando guardamos mágoa, ódio e rancor, estamos distantes de Deus, bem como de seus desígnios, pois Deus é amor e nos quer bem. Para tanto, devemos sempre buscar a reconciliação com o nosso próximo, pois assim também estaremos nos reconciliando com Deus. Nesse sentido, em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, é ensinado o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Em resumo, o perdão é algo sublime, que nos aproxima de Deus. Portanto, não há limite para perdoarmos. O perdão é condição determinante para a salvação. Nesse sentido, em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 25, é também dito o seguinte: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Como a gente pode ver, a partir do momento que a gente perdoa o nosso próximo, também Deus perdoa os nossos pecados. Por isso que, como eu disse anteriormente, o perdão é uma condição para a salvação. Complementando o ensinamento de Mateus, em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 3, é descrito o seguinte: Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Pois, como dito, não há limite para o perdão. O cristão, ele deve ter em mente que o perdão é uma virtude, uma característica do verdadeiro cristão, daquele que verdadeiramente segue a Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Nesse mesmo sentido, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, é ensinado que devemos suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tivermos um contra os outros. Nós devemos perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Em complementação, em Efésios capítulo 4, versículo 32, é ensinado que nós devemos ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, a bondade e a compaixão deve ser uma característica do cristão, pois somente ele sendo bondoso e compassivo é que ele vai entender o caráter do perdão, a importância do perdão e por que o perdão é uma das chaves para a salvação. Quando você perdoa o seu inimigo, aquele que te fez mal, Deus também te perdoará pelos seus pecados.
Deus olhará a sua bondade, a sua compaixão, e através da bondade e da compaixão, Ele irá livrá-lo do inferno. Então, uma das receitas para ser salvo é ser bondoso e compassivo, pois com essas características você também herdará a virtude do perdão. E a partir daí você trilhará o caminho para o paraíso. Eu encerro o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa reflexão e curtam a página Palavra do Cristão no Facebook, se inscrevam no canal no YouTube e aguardem o próximo vídeo. Até mais!